Boa noite, turma boa da Prime Web TV, última sexta-feira do mês, e hoje aqui no programa Trocando em Miúdos, um assunto de extrema importância para a sociedade rioverdense, que todo cidadão gostaria de saber como é que é feita a questão de fiscalização dos recursos, da aplicação dos recursos, da forma que é gerida a máquina pública. E a gente está aqui com uma turma que é do Observatório Rio Verde, que tem essa missão de esclarecer a população das entranhas orçamentárias e burocráticas do poder. Você tem perguntas para o pessoal aqui do Observatório Rio Verde, é só mandar aqui no 64 99277 5578 ou aqui na nossa live no Facebook. E você também pode nos ajudar esse programa a crescer compartilhando o link aqui para os seus contatos. E eu já começo dando meu boa noite a Jaqueline Zaider. Seja muito bem-vinda aqui à programação da Prime. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui para falar do Observatório Social, que é uma entidade que busca contribuir, com a população. Que exatamente o que a gente faz, a gente acompanha como é aplicado os recursos, nossos recursos públicos, os impostos, E é um prazer estar aqui para divulgar esse trabalho, esse nosso trabalho. Também está com ela aqui o Frank Borges, também, a gente conhece ele da PRF, Polícia Rodoviária Federal, há muito tempo. E hoje ele também integra o time do Observatório Rio Verde também. Frank, seja muito bem-vindo à programação da Prime. Boa noite. Bom, nós que agradecemos o convite e agradecemos também a audiência dos internautas. E é um prazer estar aqui divulgando o trabalho do Observatório e fazendo com que as pessoas aí tenham maior conhecimento do trabalho que é feito no Observatório. Também está aqui com a gente nessa noite o Luciano Paganini também, que integra também o timaço aqui do Observatório Rio Verde. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite a todos, muito obrigado, Bruno, pelo espaço, para a gente poder conversar um pouco com a sociedade rioverdense. Primeiramente, Jaqueline, por que do Observatório Rio Verde? Como que surgiu? Quanto tempo que tem essa instituição? Que forma que funciona o Observatório Rio Verde? O Observatório Rio Verde ele nasceu dentro da Associação Comercial. Na época era da gestão da Dejane, doutora Dejane Mário. Ela foi a Londrina, a Maringá, e lá ela conheceu todo a estrutura do observatório e tanto do CODERB. Então, o CODERB e o observatório, a gente fala que são primos, e nasceram dentro da Associação Comercial. O Luciano Paganini, o observatório hoje tem 2 anos já, e o Luciano foi o nosso primeiro presidente, e ele entregou o mandato agora no início do mês de outubro. A cada biênio troca. Biênio. E eu assumi agora a presidência, E quem pode falar com mais propriedade, que eu quero deixar para ele falar do que foi feito do observatório, e eu depois falo qual que é a nossa proposta da nova gestão. Tudo bem, tranquilo. Vamos para o Luciano. Luciano, conta para nós um histórico de realizações e feitos aí do Observatório Rio Verde durante esses 2 anos de trabalho. Primeiro é bom deixar claro para os ouvintes o porquê uma entidade como o Observatório ou, a exemplo do CODERB. São entidades que elas têm como propósito mobilizar a sociedade civil organizada. Nós vivemos numa sociedade muito complexa, não só aqui no Brasil, no mundo todo, nessa era da informação, nessa era de muita... Você consegue, todo mundo é um pouco técnico, todo mundo é um pouco gestor, e aí as pessoas, ou vamos dizer assim, alguns grupos que conseguem mobilizar melhor as informações ou o poder, conseguem tirar mais proveitos dentro de uma sociedade. O observatório, ele entra com foco de ser um movimento apartidário, nós somos voluntários,
trabalhamos de maneira voluntária. Sem salário. Sem salário, isso é importante as pessoas saberem. Não pode ter nenhum centavo de recurso público, porque nós acompanhamos justamente os gastos com os gastos públicos. E quem financia o observatório? Nós temos empresas mantenedoras. Tá? Então tem empresas aqui na cidade que acreditam no trabalho que a gente faz e contribuem mensalmente com a manutenção do observatório, que é muito baixa a nossa manutenção. Nós temos 2 técnicos, né? O Frank, que é o coordenador operacional do observatório, e tem mais um técnico que ficam em tempo integral acompanhando as movimentações financeiras de quais entidades. É outra coisa importante para deixar claro. Nós acompanhamos os gastos da Prefeitura Municipal, da Câmara dos Vereadores, da UniRV e do IPARV. Tá? E nós podemos acompanhar, talvez o ouvinte pode pensar assim, mas eles são, eles têm essa liberdade de ficar acompanhando? Sim, existem leis no país que chancelam não só ao observatório, mas a qualquer cidadão a liberdade de você saber aonde foi destinado os recursos públicos oriundos de tributos. Então o Brasil tem uma carga tributária muito alta, né? Nós pagamos muito tributo. Esse tributo é dividido, né, dentro de uma métrica em que uma parte vai para a saúde, uma parte para a educação, uma parte para investimento, a grande parte dos recursos são utilizados para gastos, para despesas de pessoal, despesas que nós chamamos de despesas correntes. Tá? Então nós acompanhamos isso porque despesa a lei fixa, né? Aquela despesa que não vai variar, isso, varia se aumentar fixas. mesmo, né? E que a lei no Brasil ela permite ao gestor público gastar até 60% da arrecadação com gastos com o pessoal, por exemplo. Então, e o que a gente percebe, Bruno, ao longo, o que nós aprendemos ao longo desses 2 anos? Tá? Que tem um montante muito grande de recursos aqui em Rio Verde. Né? Nós passamos de R$1 bilhão no ano de 2019. Esse ano a expectativa é de ter um crescimento significativo dessa receita. Mesmo com a pandemia. Mesmo com a pandemia, mesmo com o lockdown, porque Rio Verde é um dos municípios mais prósperos do país. Rio Verde tem uma produção agrícola fantástica. Nós estamos entre os 10 municípios do país, maior produtor de soja, maior produtor de milho, maior produtor de carnes. Então, Rio Verde é um lugar que é abençoado. Ele foi, o seu destino é ser uma grande cidade próspera. Por isso que tem recurso aqui. Mas o que nós viemos observando ao longo do tempo? Tá? É que esses recursos, eles podem ser melhor utilizados. Nós percebemos ao longo desse tempo e no decorrer do programa, se você nos permitir, né, nós vamos mostrar alguns exemplos de coisas que podem ser feitas de uma maneira melhor, mais bem geridas. Tá? E o observatório ele vem então com esse propósito. Nós acompanhamos os gastos. Quando nós observamos alguma irregularidade, nós encaminhamos relatórios. Esse é o nosso modus operandi que nós chamamos. Né? Quando descobre alguma irregularidade, encaminha um relatório para o responsável daquela pasta dentro da gestão pública. E a lei também permite a gente cobrar que em 20 dias úteis esse gestor nos dê uma resposta. Caso ele não dê a resposta, o caminho é nós encaminhar para o Ministério Público. O observatório ele não tem um poder, não tem autoridade para cobrar, para punir. O grande papel nosso, nós estamos exercendo hoje. É você nos conceder esse espaço para nós conscientizar a população de que não existe dinheiro público, existe dinheiro de pagadores de impostos. E que quanto mais justa for essa aplicação, quanto mais austera for a aplicação, melhor a sociedade vai prosperar. A sociedade vive melhor quando tem líderes públicos que são éticos, austeros e que aplicam os recursos nos locais mais urgentes, mais necessários, que vai atender o maior número de pessoas possíveis. O que define uma escolha para você investir em um recurso público? É aonde eu consigo
atender o maior número de pessoas possível. Bom, esse é o foco, né? Então, ao longo do tempo, nós vamos conversando, mas o que é importante para os ouvintes saber, Bruno? Então, nós temos 10 entidades que formam o observatório. Eu represento uma entidade, eu não estou lá como pessoa física, a Jaqueline está lá representando a associação comercial, tá? Então, nós neutralizamos o nosso ideal, por exemplo. Nós estamos lá de maneira apartidária, independente de partido político, ideologia política, acompanhar os gastos do poder público e, se nós observar alguma irregularidade, a gente encaminha o relatório. Bacana. E uma das condições de você estar participando do observatório na diretoria é não ser filiado a nenhum partido político. Então, todos que estão sentados na diretoria, na plenária do observatório, eles não têm vínculo partidário nenhum. Tá? E depois que faz parte do observatório, você fica 2 anos sem poder participar da vida da política. Você não pode ter vínculo partidário também nenhum. Tem esse período de 2 anos de quarentena. Né? Certo. Frank Borges, fala um pouco também da sua função lá no observatório e como é que está sendo essa experiência para você que vem aí da administração pública como servidor da Polícia Rodoviária Federal e agora como fiscal também na máquina pública agora. Bem, eu trabalhava na Polícia Rodoviária por cerca de 24 anos e me aposentei. Fui convidado então pelo Luciano Paganini e pelo Ivo da Associação Comercial para fazer parte desse projeto. A gente conheceu o projeto e iniciou as atividades. E a grande dificuldade que nós enfrentamos é que a gente não conhecia nada do que poderíamos trabalhar. Nós começamos do zero. Nós podemos comparar o seguinte: o observatório tem 2 anos e meio. É como se fosse uma criança realmente que tem 2 anos e meio. Tá? Então, nos primeiros 6 meses de uma criança, ela vai ter que ser alimentada. E nós precisamos de alimentação das informações, que até então não sabia nem de onde viria. Obrigatoriamente, pela legislação, ela tem que vir pelo portal da transparência. E uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos foi justamente não ter informação do portal da transparência. Melhorou agora? Melhorou, mas ainda não está 100% que poderia estar. Isso fazendo comparações com outras cidades. É bom até frisar isso. Todas as vezes que a gente tem um número ou um comparativo, a gente tem que ter uma referência, né? Você tem que ter uma referência porque é muito ou é pouco. Então, nós observamos que outros municípios com as mesmas características de Rio Verde possuem portais com a gama de informações que você pode fazer um acompanhamento muito melhor. Então, nos primeiros 6 meses, nós estávamos ali precisando dessa alimentação e começamos a engatinhar. A partir do momento que nós entendemos como é que funcionava o portal da transparência, é que a gente começou a fazer a verificação de possíveis irregularidades que poderiam ser questionadas ao poder público. Então, a grande dificuldade que a gente teve inicial é essa falta de informações. Depois dos questionamentos, nós enviamos questionamentos e aí alguns gestores de algumas pastas, meio que ignoraram o nosso trabalho. E aí, infelizmente, como o Luciano disse, nós temos a obrigatoriedade, a partir do momento que você possui conhecimento de uma possível irregularidade, você, por lei, tem a obrigatoriedade de levar ao conhecimento da autoridade competente, né, que no caso é o Ministério Público. Então nós levamos vários casos para o Ministério Público que já foram alguns resolvidos e alguns ainda estão pendentes. Tá certo. Jaqueline, você está assumindo agora o observatório, como o Paganini deixou bem claro aqui, não como pessoa física, mas como uma pessoa jurídica representando os interesses da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde. Como é que você tem encarado esse desafio agora? Olha, para mim é um grande prazer poder contribuir na minha cidade. Né? Essa questão, eu gosto muito da política de entidades classistas e poder contribuir de forma efetiva, que realmente o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando o caixa do nosso município.
como é que vai estar sendo usado o nosso dinheiro. Para mim é um grande desafio, mas é com muito prazer que eu faço isso, é com muita dedicação mesmo. E uma das coisas que a gente tem como planos, a meta nossa, é exatamente implementar a cultura da cidadania. Nós vamos trabalhar em escolas, educação fiscal, lá da criança, porque na realidade, o que a gente está vendo? A gente está vendo o final do processo. Então, é um negócio assim, que depois que acontecer, a gente pensa, consertar. Olha, é isso aqui, a pessoa vai lá, ajeita, mas a gente quer que o cidadão saiba exatamente os direitos que ele tem. Que ele saiba que a hora que alguém colocar um poste de luz na porta da casa dele, ele não tem que agradecer aquela luz, ele tem que reconhecer o trabalho daquele gestor. Isso deve estar fazendo com o dinheiro dele. Então, muitas vezes, muita gente hoje acha que tudo que o gestor público faz, que é um favor. Não é. Nós estamos ali, o gestor está ali para quê? Para usar o nosso dinheiro a nosso favor. E o observatório faz exatamente acompanhar como está sendo feita a aplicação dos nossos recursos. Tá certo. Sobre a educação fiscal, bacana o projeto. Eu entrevistei aqui o José Alberto, do Cefaz Estadual. Ele trouxe um exemplo de uma escola de Jataí. E Jataí, ele tinha, pelo critério do Estado, uma cidade que menos emitia nota fiscal. A população não tem a cultura de exigir a emissão de nota fiscal. E eles colocaram os alunos com tendas nas feiras, notebook, computador, e começou a cadastrar os moradores de Jataí na nota fiscal goiana. E com isso, Jataí melhorou muito a sua colocação na questão de emissão de nota fiscal. Com isso, também aumentou a arrecadação do município. Então, isso é importante, é interessante. Parabenizo os senhores por essa coragem de querer trabalhar a educação fiscal com os alunos de Rio Verde, que é necessário. Não é porque Rio Verde arrecada bem que a gente pode dispensar receita. Gastar mal, né? Também gastar mal. Eu acho que a gente pode querer arrecadar mais, não é pecado nenhum a gente querer mais, e aplicar esse recurso também de uma forma correta. Luciano, 2 anos, como o Frank disse, uma criança está sendo alimentada, está sendo munida de nutrientes para que depois ela possa crescer e dar os seus frutos. Como é que foi essa relação com gestores, com as autarquias, no caso que é o DRB também, a autarquia, a Câmara Municipal de Rio Verde, o Parque, nessa questão de chegar e pedir essas informações para eles? Como o Frank falou, as informações elas estão disponíveis no portal de transparência. Elas devem estar disponíveis. Isso é uma obrigação do gestor público. O que a gente aprendeu ao longo desse tempo? É que, primeiro, não é fácil de acessar. Por isso que o cidadão comum, muitas vezes, fica muito alheio de tudo que acontece na aplicação de recursos do município. Então nós tivemos que aprender o caminho, né, das pedras para poder acessar essas informações, que não é fácil. Então o papel do observatório também com os novos políticos, né, com as pessoas que estão entrando na vida pública agora, é pedir para eles o comprometimento em relação à transparência. Isso é muito importante. Agora, Bruno, o que chamou muita atenção ao longo desse período foi alguns exemplos de gastos que nós temos aqui na cidade e que quando a gente começa a pensar, é necessário todo esse gasto? Vamos comparar com uma outra cidade. Como é que a gente está em relação a uma outra cidade? E aí a gente se assustou
com alguns números. Esses números estão disponíveis no site do Observatório, a gente já divulgou alguns desses números. Agora, como é que a gente faz para mudar? Por exemplo, nós gastamos aqui em Rio Verde, no ano de 2018, quase R$800 mil no ano, somente com gasolina para abastecer os carros da Câmara Municipal. Aí, quando você olha esse número, você diz, é muito ou é pouco? Você não sabe. Quando nós começamos a observar o número de veículos que tinha disponível para a Câmara Municipal, aí você começa a comparar, mas qual é a função do vereador? Qual é o propósito da Câmara? A Câmara tem que fazer alguns serviços que eles usam como justificativa para ter todo esse gasto. Aí você percebe que tem alguma coisa errada, não está batendo com o papel que o vereador deve ter com aquilo que ele está fazendo. E aí, quando nós comparamos com outras cidades, aí a diferença foi assustadora. Tá? Então nós encaminhamos, esse foi um assunto que foi para o Ministério Público. O Ministério Público deu um respaldo para nós, os próprios vereadores, de maneira já consciente, né, deles, eles já baixaram em 2019, gastaram próximo a R$400 mil, eles baixaram mais de R$300 mil só nessa conta. Só te cortando mais para dentro da pergunta, há uma média de cada gabinete? Há um gabinete que gasta mais, outro gabinete que gasta menos ou não? Essa foi uma outra dificuldade que nós tivemos, porque nos relatórios que foram encaminhados para o Tribunal de Contas, é outra coisa que me surpreendeu. O relatório encaminhado dizia assim, todos os carros fizeram 3 mil quilômetros por mês e todos gastaram 8 quilômetros por litro. Então, isso também me surpreendeu. Mas abaixo do que aquilo que a fábrica também... mas não existe... Se é 14 quilômetros por litro... Isso, mas não existe esse padrão. Porque tem carro que vai fazer mais, tem carro que vai fazer menos. Um vai fazer 1000 quilômetros, outro vai fazer 500. Mas não existe esse padrão, na época, de mais de 30 veículos fazendo isso. Então, Bruno, o que nós mais aprendemos ao longo desse período? É que existe um sistema, no Brasil, em Rio Verde não é diferente, uma cultura de gerir a coisa pública. Tá? Uma cultura de gerir a coisa pública. O vício. Então, só para fechar aquele raciocínio que eu estava falando antes. Então, nós gastávamos mais de 700 mil em 2018. Baixou para 400 mil em 2019. Só que comparando, que a Câmara paga a locação, paga o combustível. Da onde vem esse dinheiro? Vem da arrecadação de recursos. Pega essa pessoa e leva para um hospital numa outra cidade. É papel da Câmara? E isso alimenta um outro círculo que nós conhecemos um pouco mais a fundo, esse círculo vicioso, que alimenta um sistema do político de carreira e da reeleição com recursos da própria entidade que ele está representando. Ou seja, então eu tenho carro, eu tenho gasolina, eu tenho assessores que ficam durante 4 anos trabalhando para mim, para eu me eleger novamente, só que o jeito que eu estou utilizando esse recurso não está adequado ao propósito daquela entidade. Qual é o papel do vereador? O papel do vereador, a maior função do vereador é fazer o que o Observatório está fazendo de graça, que é acompanhar os gastos da prefeitura e aprovar ou desaprovar um projeto que o executivo manda para eles. E quem fiscaliza os gastos da Câmara? E por isso que nós entramos como observatório. Quem devia fiscalizar, sabe quem é? O Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Ele devia fiscalizar. Tá? Ele devia fiscalizar. Quando nós olhamos as instituições do Brasil, elas têm um escopo adequado. Sim. Só que tem
o operador. É que nem assim, ó, você tem uma Ferrari, mas você não sabe pilotar direito. E o problema não é a operacionalização do sistema, o problema é o operador da máquina. O operador. Mas eu gostaria de deixar muito claro para os ouvintes uma questão que é fundamental. Por que se chegou nesse ponto? Da onde que emana o poder? Nós não temos uma eleição agora, no dia 15. Por que nós deixamos chegar nesse ponto? E aí a grande pergunta é assim, você ouvinte, cidadão de Rio Verde, você concorda que nós podemos gastar na Câmara 700 mil reais de gasolina e Maringá, que é o dobro do nosso tamanho, gastar 30 mil? Tá certo? Se o cidadão... A Câmara de Maringá gasta 30 mil? 30 mil menos até. Quantos vereadores tem em Maringá? Tem 15. E é o dobro da cidade daqui. Nós somos 21. A pergunta é, pode ser assim? Cidadão rioverdense, você concorda? Sim, eu concordo. O observatório tem o papel de informar vocês, porque nós também não sabíamos isso. Tá? Outra coisa, são vários exemplos que está disponível. O Frank pode lembrar de vários exemplos lá. Mas a grande questão é o seguinte, o povo é culpado também. Não dá para dizer que a culpa é só do vereador ou do prefeito. Nós acabamos retroalimentando o círculo vicioso. Por quê? Quando eu aceito que alguém compra meu voto, quando eu aceito que um parente meu está trabalhando num local, numa secretaria, mas ele não trabalha para o povo, ele trabalha para a pessoa que indicou. Se eu concordar, aí nós estamos fadados a colher os frutos dessas escolhas. Porque o que a gente sabe que o certo, e que existem bons exemplos dentro do Brasil, Sim. tá? O certo é que um funcionário público seja bem remunerado, a relação de trabalho seja justa, ele tem os direitos dele, mas estrutura para trabalhar. Porém, se um departamento, né, exige ou necessita de 5 pessoas para atender a população, que sejam 5 bem remuneradas. Não 20, aonde 5 ou 6 trabalham e os outros nem aparecem lá. Aí não está justo, inclusive para quem está trabalhando. Agora, essas coisas ao longo do tempo, nós vamos deixar claro para as pessoas. E se você perguntar assim, Bruno, mas vocês têm coragem de falar isso? Eu, em nome da Associação Comercial, em nome da Ginter, que hoje eu estou representando, dentro da lei, em cima de fatos, em cima de informações que estão disponíveis no portal, e em nome da plenária do Observatório, que são 10 entidades, eu tive a coragem, a Jaqueline vai ter também, ao longo desses próximos 2 anos, de falar. Porque nós não estamos inventando, tá no portal, é obrigação deles, e eu não estou falando pelo Luciano, pessoa física, eu estava falando pela Associação Comercial. Inclusive, nós questionamos. Por que desse gasto? Está adequado? Então, são perguntas que nós fizemos. E encaminhamos os relatórios, quando a resposta não é convincente, encaminhamos para o Ministério Público. É interessante, está aí, né? Que o observatório está descobrindo, né? Está com um dos problemas aí, que é os gastos de combustível da Câmara Municipal de Rio Verde. Tem pergunta, né? Não, o gráfico que ele acabou de citar. Tá, pode pôr o gráfico aí. Tá aí o gráfico na tela. Aí a Câmara de Rio Verde, 21 vereadores. Eu não estou vendo o gráfico, mas vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na tela. Te mandei aí também. Tá. Então, vocês estão vendo aí na tela aí. Vou ver se eu abro aqui meu. Você vai ver lá que são 21 vereadores. Pode falar. São 30 veículos utilizados diariamente para serem abastecidos, enquanto que as demais cidades, Maringá, por exemplo, tem 15 vereadores e somente 3 veículos que transitam diariamente, fazendo o papel administrativo e também de fiscalização dos vereadores. Então, os vereadores de Maringá não tem carro. Não tem carro. Praticamente não. Se ele precisar de um carro, ele tem que entrar com... Ele solicita a administração, que fornece o carro e o motorista ele vai até onde ele deseja ir fazer o trabalho de fiscalização dele. Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de ir até Maringá, conhecer o observatório lá. O observatório já tem mais de 12 anos que trabalha por lá.
E a cidade, assim, você percebe que existe uma gestão pública participativa, uma gestão pública que demonstra todo onde é alocado os recursos públicos. A gente visitou dentro do município um depósito central, onde todas as compras feitas pelo município vai para aquele depósito. E faz falta isso em Rio Verde hoje. Claro, por quê? Com esse depósito você pode acompanhar melhor, porque... Condicionamento, quantidade comprada. Veja um detalhe simples. Uma secretaria pode comprar aqui em Rio Verde hoje uma resma de papel, será por R$10, outra secretaria comprar por 12, outra comprar por 15. Não é uma compra não geral. É uma compra geral. Então você não tem um controle de estoque. Então você tem ideia do portal da transparência, qualquer cidadão sabe o que tem lá no depósito. Ele pode verificar a quantidade de leite em pó que tem na entrada e saída. Entrada e saída. Todo o processo lá é informatizado através de código de barras. Lá é como se fosse um atacadista aqui em Rio Verde. O mesmo processo desses grandes atacadistas aqui em Rio Verde funciona lá o depósito. Então todas as compras são centralizadas, os recebimentos são centralizados e a distribuição que é feita depois pelo município. E cada secretaria dá o visto recebido e dá a baixa no sistema. Então você tem um controle muito maior de todo e você tem... dificilmente você vai ter lá uma mercadoria que possa perder. O que eu acho... Você tem um controle lá dentro, eu vi até de controle de validade, de lotes, de tudo que você precisar, ou se der algum problema da recepção, que o serviço público tem muito disso. Você compra essa taça aqui, que deveria ser cristal, e ele entrega vidro, né? Então, não bateu. Então, mas já está aqui, vai ter recebe. Muitas das vezes acontece no serviço público. Isso não, lá tem um controle de qualidade, que faz o recebimento, vê se está de acordo especificamente lá, dentro da licitação, ou somente isso é feito, esse recebimento. Após recebido, ele é feita, as demandas são dirigidas para as secretarias. Então você tem um controle. Às vezes surge uma demanda em uma determinada secretaria, estou precisando hoje fazer um trabalho aqui de escola e eu estou precisando de papel, ou de cartolina, ou qualquer outro material que não seja nem de prática naquela secretaria. Aí ela vai, entra no sistema, no portal da transparência tem, ou não, lá no depósito nós podemos fazer o requerimento, a requisição para poder utilizar aqui na nossa escola. Então existe um compartilhamento de informações, isso facilita a gestão e melhor distribuir os produtos que são adquiridos. Uma coisa que eu gostaria de deixar público, eu fui gerente da Eletrosom de várias cidades, eu gerenciei Mineiros, Palmas, Bom Jesus, e a última foi do Bairro Popular, que teve uma loja lá por 2 anos. E lá na Eletrosom é o seguinte, se eu quisesse pedir uma cama box para a loja, eu entrava no sistema da loja, no sistema do estoque da loja, ia lá no CD de Catalão, tem 500 camas box, eu vou pedir 10 porque eu vou fazer uma ação, uma promoção em cima dessa cama box, então eu vou trazer para a loja. E outra coisa também, eu vou assumir uma nova loja. Eu só assumo aquela loja depois que eu faço o balanço, a contagem geral do estoque. Uma coisa que eu vejo muito errado, talvez até no nosso município, em qualquer administração. Eu acho que quando há uma troca de secretário, de gestor, não há essa preocupação de saber, trocou o gestor da uma unidade de saúde. Eu não sei quantas vacinas estão naquela geladeira, eu não sei quantos computadores que eu estou recebendo, eu não sei que máquina que está funcionando, que máquina que não está funcionando. Por quê? Porque se há troca de gestor e ele não informa isso, poderia ser responsabilizado também por má gestão, né? Uma improbidade administrativa. Improbidade administrativa, exatamente. Interessante. Jaqueline, você está entrando agora com esse desafio enorme, né? A criança já está alimentada já com os dados, né? E agora vai começar, já começou aí a apresentar aí alguns problemas que o município está tendo aí com essa questão da gestão financeira. Mas o que é que você vislumbra de resultados finais do observatório? Você acha que a comunidade política, a comunidade que administra o município vai ser mais solícita e vai entender que o observatório é um parceiro deles, ou você acha que vão entender que não é um parceiro deles? Bruno, a gente trabalha exatamente dessa forma, a gente não fiscaliza, não tem poder de fiscalizar nada. A gente contribui primeiro com a gestão, a gente chega, fala
para o secretário, olha, nós descobrimos que uma coisa errada aqui. Às vezes ele não serve o gestor. Então ele tem a condição de acertar aquele fato. Mas, então a gente faz como se fosse uma auditoria de forma gratuita. Então nós não estamos assim, nós não vamos fiscalizar ninguém, nós vamos contribuir, mas o que a gente quer, de fato, na nova direção, é que a população entenda a importância do observatório para o município. E eu acredito que os gestores vão entender isso sim. Até então, a prefeitura disponibilizou o portal. O portal ele tem alguns entraves, é verdade, mas é uma questão também muito operacional, né, Frank? Tanto é que foi uma nova empresa foi contratada para que melhorasse a parte visual, para que fosse melhor visualizada pelo cidadão. E até, voltando assim, então, eu uso meia palavra, o observatório monitora as contas públicas, nós não fiscalizamos, nós monitoramos. E o observatório também só não taca pedra não, nós fazemos aconselhamentos, nós fazemos sugestões para que a gestão seja melhorada. Inclusive, a questão dos combustíveis, nós sugestionamos que fosse feito um controle mais rígido, através de cartões de abastecimento, e foram acatados. Foi feita uma licitação para uma gestão de frota, e já desde março deste ano, os veículos já estão transitando com esse sistema. Então, cada veículo possui um cartão de abastecimento, e a gente percebeu, claro, nós temos aí um problema da pandemia, onde diminuiu bastante toda a movimentação, mas os 800 passou para 400, que hoje está em torno de 120. Está alto. Ainda está alto, se nós compararmos com outros municípios, ainda está alto. Mas existe um controle maior, a gente agora sabe-se qual veículo transitou, com qual quilometragem, e uma outra coisa, mais ou menos anualmente teria que se fazer a licitação para a aquisição do combustível. Já não precisa mais dessa licitação. Com a gestão de frota com cartão, você pode abastecer em qualquer posto que seja credenciado pelo cartão, preferencialmente naquele posto que tem o menor preço. Antes não. Como você fazia uma licitação, teria vários concorrentes, normalmente o valor era muito acima de mercado, porque o fornecedor tinha que prever que haveria aumentos para não perder. Né? Mas mesmo assim, o valor era muito mais alto do que de mercado e, consequentemente, você vai gastar. Se não subisse, você teria aquele valor Geralmente a licitação trava, porque principalmente agora que aumenta de combustível toda semana, então ele faz uma previsão, então acaba prejudicando até a prefeitura. E Frank, desculpa, Bruno, os gestores, toda a população tem que entender que o observatório, o que ele visa? Exatamente, quando a gente percebe que é um gasto excessivo ou de uma forma que não está correta, se o gestor acata essa nossa sugestão, vai sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro, então tem mais o que aplicar na saúde, infraestrutura. Então, esse é o objetivo do observatório. Então, assim, para que eu vou gastar muito, se eu posso gastar menos e aplicar o que sobrar no município? Entende? Então, é essa conscientização que a gente quer que a população e os nossos gestores tenham. O observatório não é fiscalizador. Ele é um órgão, entidade que vem contribuir. Então, se você pode ter 10 carros, você tem que ter 30. Entende? Entendi. Essa é a ideia. Nós temos uma característica bem singular aqui no nosso município, que é um município que arrecada muito. Sim. Consequentemente, obedecendo os critérios da lei... Talvez gera uma cultura errada, não arrecada muito, pode gastar de qualquer forma. Exatamente. Então, como você arrecada muito, tem um repasse maior para a Câmara. O duodécimo. Exatamente. Isso eu ia perguntar. E aí o que a gente observa é justamente isso. Eu recebo 100, quanto que eu vou gastar? 100. Não se sobra nada. Em período nenhum que nós verificamos, nós conseguimos as informações do portal desde 2013. Mas havia um compromisso do observatório, desde quando ele foi criado com todos os gestores,
que a gente só iria acompanhar a partir do seu nascimento, a partir de 2018. Só que não tem como. Não. Você tem que verificar, você tem que criar um período para que você faça um acompanhamento, para identificar, exatamente fazer comparativos com o próprio órgão que está sendo acompanhado, com o município e com outros municípios. Então a gente verifica sempre isso. Se tem, só para você ter uma ideia, a Câmara, acho que, salvo engano, é 29 milhões de reais que são repassados para a Câmara. Do décimo da Câmara. E se gasta os 29 milhões. Sendo que cerca de 1,5 milhão, 1,5 milhão a 1.600.000 reais só em folha de pagamento. Por mês. Isso vai gerar no final lá em torno de 22 a 24 milhões de reais. Quer dizer, depois temos repasses do INSS e do IPARF. Mas é uma folha muito, muito pesada. Tá? E essa é a grande dificuldade que existe em toda a gestão pública dos diversos níveis, seja ele municipal, estadual, federal, é folha de pagamento. Todo mundo fala isso. Então, tanto é que tem uma lei que prevê que você não pode gastar mais do que 60%, sendo 56% para o executivo e 4% para o legislativo. Tá, 29 milhões, Luciano, é o do décimo da Câmara. Se sobrar dinheiro, no caso não está sobrando, mas se começar a sobrar, se começar a se policiar a nossa Câmara, esse dinheiro tem que ser devolvido para o município? Como é que deve ser aplicado esse recurso? Tem duas maneiras. Pode ser devolvido para o executivo, investir nos projetos que ele tem já planejado, mas tem uma espécie de uma emenda, chama emenda impositiva, que a própria Câmara poderia já fazer essa destinação. Então, isso é uma coisa que o Observatório vai tentar sensibilizar as pessoas e até os vereadores para começar a fazer isso. Isso ocorreu nesse processo agora da pandemia. O valor que foi economizado no combustível, a Câmara destinou cerca de 200 mil reais para a campanha do Covid em aquisição de cestas básicas. Você vê que funcionou. E foi um foguetório, nada. Pois Luciano, então pode aplicar através de emenda positiva. Teve antes do observatório surgir, teve antes do asfalto que hoje é da Vila Mariana, ele foi feito com uma devolução de duodécimo que a Câmara Municipal daquela época fez ao município, acho que a gestão era Paulo Rodrigo Cunha, e com dinheiro do Parlamento Municipal fez o asfalto da Vila Mariana. Mas poderia tocar muitos outros projetos, como os projetos sociais. A gente tem uma falta muito grande de lazer no município, lógico, antes da pandemia. A TV Anguera, as universidades faziam o projeto Ciranda, né? Não tem mais hoje o projeto aí para a criançada aí, e talvez o próprio parlamento poderia financiar. Tá, nós verificamos, vamos fazer um comparativo aí. 800 mil reais. 800 mil reais dá para comprar quantas vans? Bacana, muito. Ao invés de fazer a política assistencialista, o vereador fazer a sua política assistencialista utilizando os veículos da Câmara, a Câmara poderia destinar esse dinheiro à aquisição de vans para fazer esse assistencialismo e não uma participação pessoal e individual do vereador. Tem isso aí para você analisar. O programa que faz você pensar, gente. Aqui não é para você vir com o nosso pensamento, é para você ver. Concorda, não concorda? O que você está achando aí do trabalho do Observatório? Manda a sua participação aqui no 64992775578 ou também aqui na nossa live no Facebook. Luciano, fora esse problema da Câmara, também nós temos a UniRV que tem vários campos pelo estado de Goiás inteiro. Esses campos fora de Rio Verde também é fiscalizado pelo Observatório? Não, só campos de Rio Verde. Inclusive, mas o orçamento não é geral de todos os campos, não, o orçamento da universidade? Lá na universidade, assim, nós temos que entender que a UniRV, ela está construída num terreno que é público, da prefeitura, né, os prédios são públicos, mas a gestão acabou se tornando muito profissional, muito privada. Né? É uma autarquia, tem vida própria. Tem vida própria. Então, para deixar claro também para os ouvintes, para nós só não falar da Câmara,
Nós, ao longo desse período, nós encaminhamos 27 relatórios. Nesses 27 relatórios, tem relatório que envolve a prefeitura, por exemplo, nós encaminhamos relatório de pagamento de diárias da UniRV e da prefeitura, nós acompanhamos e mandamos um relatório sobre o suprimento de fundos, alocação de despesa lá da prefeitura, nós acompanhamos um processo de utilização de recursos do Pronatec para pagamento de salário de reitor, que não está adequado, nós acompanhamos gastos com publicidade muito excessivo na UniRV em 2018 e 2019. Nós acompanhamos, por exemplo, os servidores médicos que prestavam serviço. Tinha médico que trabalhava na Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, dava aula na UniRV e ainda tinha o consultório dele. Não consegue, os horários não estavam batendo. Então nós fizemos esse questionamento, esse foi um assunto já resolvido. E aí cada coisa dessa, só pegando esse gancho dos médicos, muita gente reclama, por exemplo, que alguém pode ter sido mal atendido numa UPA ou no hospital municipal. O médico estava com uma fila muito grande e não conseguiu atender. Aí quando você começa a perceber que de repente essa pessoa tinha 4 funções, será que ele vai dar conta de fazer bem feito as 4? Primeiro que o tempo não bate. O dia para ele teria que ter 48 horas, ao invés de 24. Então a gente questiona de maneira educada, responsável e tal, mas questiona. Por quê? O que nós queremos no fundo mesmo? O que a gente precisa numa cidade? Nós precisamos de uma cidade bonita, segura, limpa, justa, que você consiga criar a tua família, enfim, você busca que a tua cidade traga felicidade para as pessoas que moram lá. Isso eu não estou falando agora, eu estou lendo um livro do Adriano, imperador romano do ano 90, e o Império Romano já falava isso. As polis, né, as cidades, eram locais em que se buscava criar um ambiente que proporcionasse felicidade às pessoas. Então, quando você diz assim, quando a gente percebe e faz essa análise, se eu posso economizar 500 mil aqui de gasolina, eu posso economizar mais 30 de locação de veículos, tem uma diária de um reitor que era R$1.000, enquanto o teto dos funcionários públicos federais era 200 e pouco. Quando você soma tudo isso aqui, eu vou dizer para vocês, gente, aqui em Rio Verde daria para nós ter uma polis, uma cidade, para tornar muita gente feliz, com parque bonito, escola, postos de saúde. Aquele dinheiro que nós falamos, ao invés de comprar van, por que nós não temos a estrutura, a infraestrutura médica aqui? Por que nós temos que levar pessoas acometidas de câncer, que é uma coisa dramática, a pessoa sofrer para ir até Barretos? Então, tanto que nós ajudamos e estamos fazendo o Hospital do Câncer. É muito melhor nós ter aqui. Esse recurso tem que ser utilizado. Essa é outra máxima da gestão. Os recursos têm que ser utilizados de maneira inteligente, planejada. Tem um ditado, né, dos nórdicos lá que diz o seguinte, sem querer polemizar com o meio ambiente, mas eles tinham esse ditado, certo, lá da época dos vikings. Se você tem 6 horas para cortar uma árvore, gaste 5 horas afiando o machado. Porque daí na hora que você for cortar a árvore vai ser fácil. Então, o que falta na gestão pública é um planejamento inteligente de longo prazo, que beneficie o máximo de pessoas possíveis, e alocação de recursos justos. É isso que eu falei. Hoje os bons funcionários públicos ganham pouco, porque tem muita gente que está ganhando de maneira injusta. E aí está faltando recurso para nós investir nas coisas mais importantes. Tá? Então, nós fizemos 27 relatórios. Da Prefeitura, da UniRV e da Câmara. Não é só da Câmara, né? Para os ouvintes. E do IPARV também nós estamos acompanhando, apesar que nós não vimos nenhuma coisa relevante ainda do IPARV. A dificuldade do IPARV que nós estamos cobrando é justamente a falta de transparência que existe no portal. Já encaminhamos para o Ministério Público,
que ele não tem. Aliás, também é outro ponto aqui. Desde quando nós começamos a trabalhar, nós tínhamos dificuldades nessas informações. Hoje, com relação a despesas, a gente tem bastante informação. Receita, não. No caso, a única informação que vocês têm acesso só aquelas que estão no portal, ou vocês podem conseguir por outros caminhos também? Pelo portal a gente consegue bastante informações. Quando você necessita de uma informação, a lei da transparência te dá a oportunidade para que você possa solicitar. Então, se não me engano, artigo 12 da lei artigo 11 da lei 12.527, você pode requerer qualquer documento, qualquer cidadão pode requerer qualquer documento, qualquer relatório por parte do gestor público para que ele possa fazer o acompanhamento que ele quiser. Só que aquilo já deveria estar no portal. Essa informação já deveria constar lá no portal. Não é necessário você pedir. E a partir do momento que você pede, obrigatoriamente ele tem que jogar aquela informação no portal. E no caso desses relatórios, vocês já conseguiram recuperar dinheiro público ou não? No caso desses médicos que estavam com o jornal? Um trabalho inicial nós fizemos, bem no início, foi, igual, por exemplo, o que eu disse, né? A gente não tinha nenhum norte para onde começar. A gente começou, inicialmente, eu fui verificando valores altíssimos que eram, eu verifiquei que é a folha de pagamento, na Câmara despesas com alocação e gastos com combustível. Na UniRV eu verifiquei, nós verificamos grande quantidade de pagamento de diária, valores altíssimos em diária. E como a folha de pagamento chamou a atenção, nós cruzamos todas as folhas de pagamento do município. Cruzamos Câmara, UniRV e Prefeitura e detectamos cerca de 127, me parece, servidores que estavam acumulando cargo público de maneira inadequada, que não prevista na legislação. Desses totais foram justificados alguns, inclusive coisas simples como pessoas com o mesmo homônimos. Identificamos quais são, por quê? Por falta de informação no portal, onde não constava o CPF dele, por exemplo, não sabia. Então, o João da Silva estava outro João da Silva. Claro, 2? Não. Mas falta da informação, da identificação da matrícula dele, nós suspeitamos que poderia ter uma irregularidade. Então, desse total, aí, cerca de 56 servidores foram exonerados, que estavam acumulando ilegalmente o cargo público. Principalmente os médicos, alguns médicos, porque eles faziam parte da Faculdade de Medicina como professores e também faziam parte também da rede municipal de saúde. Você pode até acumular 2 cargos da mesma função. Então, a Constituição Federal prevê que você pode fazer determinadas acumulações, mas nós verificamos bastantes outras que estavam inadequadas. Também nós verificamos servidores, a legislação municipal, ela proíbe que os servidores sejam proprietários de empresas, como sócio-administradores. E nós verificamos, fizemos levantamento, consultamos todos os cerca de, total, mais de 5 mil servidores hoje nós temos no município, contando a UniRV, Câmara e Prefeitura. Consultamos todos eles. É o maior empregador da cidade? A Prefeitura? A gente poderia dizer que sim, porque só na Prefeitura hoje, esse número caiu, até fiz um levantamento recente, caiu bastante, está com 4 mil, quase 5 mil, mas tem bastante aí ainda. E nós verificamos que vários servidores eram proprietários de empresas como sócio administrador. Então, isso deveria o serviço público fazer essa consulta antes de filtrar, né? Filtrar. Então, nós verificamos essa falha. Existe uma falha onde ele não faz esse link entre os outros órgãos e também não faz essas consultas. A estrutura do RH da Prefeitura, como é que você avalia? Eu não posso, assim, o que a gente pode afirmar é o que a gente vê no portal, né? É o que a gente pode acompanhar ali. Essas Mas eu posso te falar, vocês não fazem, não? Algumas vezes a gente vai, pessoalmente, nós acompanhamos a parte de... Porque o trabalho inicial do observatório foi justamente na parte de licitações. E depois nós começamos a sair para outras áreas, porque chamou atenção. Mas a parte de licitações nós acompanhamos, nós fomos lá ver e entender como é que funcionava aqui. Inclusive, sugestionamos e inclusive está sendo aplicado também em vários setores, como principalmente na saúde, que é o pregão eletrônico, e
Mas uma das justificativas do gestor municipal foi que para privilegiar os comerciantes locais. Por isso que algumas licitações não eram feitas através do processo eletrônico. Mas isso também faz parte do observatório, demonstrar que o comerciante local pode participar sim, tem como ele participar. A CIV dá estrutura para isso. A CIV, uma entidade, ela pode dar cursos, participar com a documentação, ensinar para ele como ele participa, quais os documentos são necessários para que possa ser fornecedor do serviço público. Porque existia, um bom tempo atrás, dificilmente você encontrava um fornecedor que queria vender para as prefeituras. Por quê? Não recebia. Não recebia. A partir da legislação mudar, onde tem a lei da improbidade, de responsabilidade fiscal também, ele é obrigado, tudo aquilo que ele vai comprar já tem que ter o dinheiro em caixa destinado para aquilo. E uma preocupação que também está ocasionando muito, e é uma coisa o seguinte, é o cara que é do ramo de tapeçaria e ele entra na licitação para vender material de informática. Isso também é ilegal ou não? Depende do cadastro, que está no cadastro dele, né? Porque para ele participar, ele tem que ter o cadastro CNPJ dele, tem que estar atividade lá. Se não tiver, já é irregular. Então tem que estar no rol das atividades dele. E inclusive a gente percebeu que existem empresas, nós localizamos alguns fornecedores, que nada mais, nada menos que o cara tem 121 itens que ele pode vender. Ele vende de tudo. Ele pode vender tudo. E, inclusive, um dos questionamentos que nós fizemos, e está com o Ministério Público, foi um trabalho inicial, pequeno, que era o serviço de jardinagem na Câmara Municipal. Nós percebemos que estava sendo pago um valor de R$78 mil ao ano para uma empresa. Só naquele espaço. Que inclusive, se você verificar o jardim interno da Câmara de Plástico. Né? Então, esse foi um dos questionamentos que nós fizemos no relatório. Então, ela cuidava só da parte de jardinagem. E nós fizemos um questionamento. E o Ministério Público apurou, e inclusive esse processo está em andamento, que a empresa não possui funcionários. Então, como é que ele não possui funcionário e presta serviço para a Câmara? Meu Deus, é interessante. Eu estou ficando, é uma entrevista que eu estou ficando indignado. Olha só, é para você pensar, meu povo. Jaqueline, como é que faz para a população estar mais próxima do observatório? Que eu vejo que é um problema, que a população foi muito distante do observatório. Como é que vocês estão pensando em aproximar a população do observatório e como é que é a relação da imprensa com vocês? Bom, nós vamos agora intensificar mais a rede social. Então nós vamos alimentar mais, impulsionar mais, essa é o nosso objetivo, mostrando o que é o observatório judicial, dicas de cidadania, entendeu? Que o que a gente faz, o que o Frank pesquisa no observatório, no portal, a gente não divulga de imediato. Por quê? Porque a gente detecta. Tem um protocolo, tem um cuidado. Exatamente. Também, né? O que nós estamos fazendo aqui? Prestando conta para a população do que foi feito e como está sendo gasto o dinheiro deles, Sim. da população, porque o órgão público não tem dinheiro. Sim. Tá? Então, a primeira coisa é essa, era a mídia social e a imprensa. A imprensa, ela tem como objetivo principal, eles são formadores de opinião. Vocês são formadores de opinião. E você tem um lado de utilidade pública também. Então, o observatório que a gente faz é utilidade pública. Então, a gente realmente espera que a imprensa tenha essa percepção e nos acolha. Porque o que a gente faz volta para a população. A gente não tem interesse nenhum. Eu gasto meu tempo para a população. E eu não tenho interesse nenhum político. Não ganho nem R$1. Se me quer gastar com combustível, né? Mas é com prazer que a gente faz isso. Agora, nós temos que realmente intensificar mais, mostrar para a população a importância do observatório social. Isso a gente precisa e a gente conta com vocês. Nós estamos à disposição. Todos os assuntos que nós falamos aqui é amplamente debatido numa plenária.
como o Luciano disse, somos 10 instituições que constituem o observatório, e todos os assuntos que por acaso eu verifico que há uma possível irregularidade é levado nessa plenária, e depois, a partir do momento que decidem, é que nós damos encaminhamento dos documentos. E todos os documentos nós só colocamos a público depois de exaurido todas as etapas aí. Aí o gestor não dá a resposta. Aí a gente encaminha para o Ministério Público. A partir do momento que nós encaminhamos no Ministério Público, o documento é publicado também no nosso site. E a resposta, quando vem do Ministério Público, também está lá. Então todos os processos que o Ministério Público nos respondeu, estão lá. Tem todas as respostas. Luciano, então vocês são um observatório do âmbito municipal, né, da situação. E como é que ficam as instituições estaduais e federais nesse caso? Existe um observatório nacional, existe um observatório do estado também? Vocês têm acesso a essas instituições também ou elas não existem? Nós sabemos que existem pessoas, né, acompanhando os gastos do governo federal, né, tem alguns observatórios focados nisso, mas é possível criar um observatório também dos gastos estaduais, porque essa lei, a 12.527, né, a lei da transparência, ela serve para todos os poderes. Então, a gente sabe que esse movimento da sociedade civil organizada está se multiplicando pelo país e com certeza deve ter acompanhamento. Eu aqui no estado de Goiás eu não sei exatamente. O Observatório de Maringá já faz a observação da Câmara, da Assembleia Legislativa. O nosso estatuto, o Estatuto do Observatório Rio Verde, prevê que a gente pode fazer acompanhamento também das entidades estaduais e federais. E existe em outras cidades do estado observatórios? Existe em Goiânia, só que eu não tenho certeza de falar se está ativo ainda, mas no estado de Goiás só havia Rio Verde e Goiânia. Tá? Mas o Estatuto do Observatório Rio Verde já prevê que a gente pode. Só que é o seguinte, nós somos com 2 anos. Temos 2 técnicos que trabalham, mais alguns outros voluntariamente, porque quando que acontece? Muitas vezes a gente encontra uma demanda, eu encontro alguma possível irregularidade, nós encontramos alguma possível irregularidade, e ela é técnica, eu tenho que procurar alguém técnico para poder suprir aquela informação. Então, por exemplo, foi contratada uma obra de engenharia, tantos metros de asfalto, foi feita a licitação ao valor X, que gasta para cá circular. Eu, por exemplo, não sou engenheiro, minha formação é administração. Eu não sei se aquilo é muito ou é pouco. Se aquele valor é muito ou é pouco, eu tenho que consultar, fazer várias consultas na internet ou de algum técnico específico na área, para que ele possa nos manter essa informação, nos comentar com informação, para saber se aquilo está ou não dentro do padrão. Tá certo. Tiagão, prepara aí o recado do Homem Só Designer para Tudo. E aí, ó, o Homem Só Designer para Tudo, meu amigo Wênio Valcanova, direto de Ilhéus, na Bahia, né? Ele que faz aí as artes do Trocando em Miúdos. Você que quer material gráfico, qualquer tipo de material gráfico, divulgação visual, ligue para ele, é o 73, é o 999, agora o volume está ali na frente. 419281. Isso, 429281. É esse aí, é meu amigo Wênio Valcanova, o Homem Só Designer para Tudo. Quer desenvolver uma logo, quer desenvolver qualquer material gráfico, fale com ele, que ele desenvolve para você. Tem uma pergunta também do professor Fernando Ruma, está na tela aí. Põe na tela aí para nós, Thiagueira. Boa noite, Bruno Marques. É uma satisfação estar participando aqui do Trocando em Miúdos, pela qualidade que ele tem. E boa noite aos integrantes do Observatório Rio Verde. Eu sou Fernando Uman, sou professor do Instituto Federal Goiano e também sou candidato a vereador pela cidade de Rio Verde. A minha pergunta, ela vai justamente no sentido de nós questionarmos, indagarmos, refletirmos aí sobre a função de fiscalizador dos vereadores. Haja visto que quem está fazendo isso são a Jaqueline, o Luciano e o Frank com o Observatório Rio Verde. O que eu estou dizendo com isso? Nós temos 21 vereadores na Câmara, onde, teoricamente, 18 são situação
e 3 são oposição ao Executivo. Sendo que vários deles ou todos eles dizem que a sua função principal é a de fiscalizar. Mas como nós vimos, a fiscalização dos pares está por conta aí externa do observatório. Eu quero que vocês me digam e me mostrem qual é essa relação que a gente pode esperar de uma nova Câmara, de um novo grupo de vereadores, enquanto fiscalizadores, tanto do Poder Executivo e também dos próprios pares do Legislativo. E se nós devemos ter vereadores que atuem com as suas outras responsabilidades e as suas outras funções, como por exemplo, efetivamente... Boa noite, Bruno. Não, é muito boa a pergunta e justamente é isso que nós queremos que a população comece a se conscientizar. Qual é o papel de cada um dentro da estrutura do poder público? Independente de nós chegar no ponto, da gente chegar no ponto de melhorar esse trabalho do vereador, que é acompanhar os gastos públicos do Executivo, esse movimento da sociedade civil organizada, ele deve continuar, ele tem tudo para aumentar, porque nós temos a nossa natureza humana, e a nossa natureza humana muitas vezes fraqueja quando acessa ao poder. O poder, ele pode corromper. Então, independente do papel do vereador, essa movimentação da sociedade civil organizada, ela deve permanecer. Tem uma outra máxima que dizia assim, quem que vai vigiar os guardiães? Isso também é lá do Império Romano. Quem que vai vigiar os guardiães? A sociedade civil organizada tem que vigiar. É o último reduto antes de acontecer alguma coisa ruim, uma coisa que possa prejudicar muito a sociedade. Então, é muito bem colocada a pergunta do professor lá do IF. Nós esperamos de maneira apartidária, isso é muito claro aqui, nós não somos políticos, nós não fizemos campanha para ninguém, nós não defendemos dentro do observatório nenhum partido, de esquerda, de direita, nada. Nós acompanhamos os gastos da Prefeitura, da Câmara, da UNRV e do IPAR, independente de ideologia. Por isso que é importante vocês, os ouvintes, fazer uma boa, votar de maneira consciente e cobrar do seu candidato depois. O voto mais importante, na sua opinião, Luciano, é o voto para vereador? Eu acho que todos os votos são importantes. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Qual que é o papel do prefeito? O papel do prefeito é de ser o gestor executivo do município. Ele que vai criar uma estrutura para gerir a cidade nas áreas de saúde, de limpeza urbana, de infraestrutura, de saneamento, de escolas, de hospitais, fazer novos projetos, o plano diretor da cidade, lei de calçada, lei urbana, uma série de coisas. Esse é o papel do gestor. Então o voto para o prefeito é importantíssimo. Agora o voto do vereador. O vereador que vai acompanhar, vai aprovar a proposta do prefeito e depois vai acompanhar, ver se foi utilizado certinho o recurso, de maneira austera. Então os dois são importantes. E assim vai em cada esfera do poder. Estadual é a mesma coisa, os deputados estaduais com o governador, e federal, os deputados federais, Senado com o presidente. Aliás, o prefeito só vai trabalhar em cima daquilo que foi aprovado pelos vereadores. O orçamento tem que passar pelos vereadores. A PPA, a LOA, a LDA, quem faz são os vereadores. O prefeito eleito, ele só vai poder fazer aquilo que já está previamente, no primeiro ano dele, ele não pode fazer nada que não está pleno. A partir do segundo ano dele, que ele vai propor uma nova LDO, a nova LOA, para que ele possa gerir os próximos 3 anos só. Então, tecnicamente, um prefeito ele só gera no início de 3 anos, porque o que está pronto. E uma coisa importante, Bruno, assim, de novo, falando da sociedade civil organizada, que a Jaqueline muito bem lembrou no início, e a CIRV foi a madrinha desse movimento, do CODERV e da Associação Comercial.
Vamos pegar, tem projetos que são projetos de longo prazo, que extrapola a gestão de um prefeito, mas que são importantes para o município. Por exemplo, é projeto de cidade, não é projeto de administração. De administração, por exemplo, uma lei de zoneamento, um plano diretor. Lá em Maringá nós vimos muito isso, eles têm um master plan. A cidade já tem 500 mil habitantes, mas ele já tem um plano para quando ela chegar a 1 milhão de habitantes. Sim. Só para vocês terem uma ideia, tem já um espaço no meio de Maringá, onde vai passar um trem, um metrô, que vai ligar Maringá a Londrina, 90 metros. Já está, não tem dinheiro para fazer o trem ainda hoje, mas já está traçado no master plan, aonde vai passar o metrô, que vai ligar as duas cidades. Eles estão tratando o norte do Paraná, plano diretor do norte do Paraná. Isso não é de uma gestão, é para 20 anos, é para os próximos 20 anos. Então, ou seja, pode ser que tenham 4 prefeitos. Aí o CODERV entraria como o guardião dos projetos importantes para o município, independente do partido. Nós não podemos mais ter um prefeito que diz assim, não, esse projeto é do prefeito anterior, deixa eu enterrar e fazer outra coisa em cima. Não dá para fazer isso. É dinheiro público, é dinheiro nosso, nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Tá? Então, muita coisa boa aconteceu, né? Os ouvintes, eu gostaria de deixar claro, e só para exemplificar aquilo que eu falei antes, eu vou pegar uma coisa porque eu vivi. Eu levei meus filhos para passear várias vezes no Interlagos, no Lago do Interlagos. Olha que coisa fantástica, quando eu falo de felicidade. Nos dias que eu fui, depois a pandemia fechou, tinha mais de 1000 pessoas, de todas as classes sociais, todo mundo livre, se divertindo. Eu sou sócio de um clube aqui da cidade, mas se eu chegar para minhas crianças hoje e disser assim, você prefere ir no Interlagos ou no clube? Eles preferem no Interlagos, que é público, parece que a gente fica mais feliz, com todo mundo livre, né? Independente de classe social, é todo mundo cidadão, não é o cidadão, cidadão. Esse é o papel do gestor. Nós temos que fazer com que a população se sinta feliz, né? Fazendo a aplicação do recurso adequado. Então, é isso que é importante. Por isso que é boa a colocação do vereador, e as pessoas têm que começar a entender. Quem tem o perfil para ser o vereador fiscalizador isento, fazer a coisa melhor para o município? Não é porque eu sou do lado da oposição ou da situação, eu sou da situação. Então, mesmo uma coisa que eu não gosto, eu sei que não vai ser bom para a cidade, mas eu voto. Mas é uma coisa que eu também gostaria de entender. O que caracteriza uma pessoa ser situação ou ser oposição? Só porque ele questiona e pergunta? Eu também não sei porque. Outra coisa, a gente, baseado no que o professor lá disse, o observatório, nós várias vezes colocamos aqui, nós temos 2 pessoas que trabalham no observatório, eu e o Anderson. Nós fizemos esse trabalho. Imagine 250 pessoas. Ia ser brilhante. Que é o que está na Câmara. É o número de comissionados e assessores dos vereadores. Só comissionados. E o projeto 234, vocês estão acompanhando isso? Sim. É uma pedalada em cima do Ministério Público? Da recomendação do Ministério Público? Nós acreditamos que sim. Por quê? Esse trabalho não é de agora. Tem mais desde o ano passado, o Observatório entregou o projeto para a presidência da Câmara, baseado em outras cidades, onde o número de servidores totais seriam 186 totais. Hoje são 312. Baseado no estudo técnico, nós entregamos prontinho, entregamos também para o Ministério Público. O Ministério Público está cobrando isso. Desde junho, o Ministério Público cobrou da presidência que isso fosse movimentado, que isso fosse colocado em prática. E não foi. Agora, no período eleitoral, é que estão colocando em votação e sabendo que não pode ser votado. Porque não está mudando somente a estrutura administrativa, está mudando também as tabelas salariais. E tabela salarial não pode mudar esse ano, nem mesmo no ano que vem. Porque tem um decreto presidencial também que não pode no ano que vem. Então, nós estamos em estado de calamidade pública. Estado de calamidade pública. Então, não se pode nada alteração de valores no serviço público. Então, assim, quando se quer, tem vontade de mudar, muda-se. Né? Mas, infelizmente, não é o que a gente acompanha.
Para finalizar, Frank, em relação a carros que estavam plotados e que vocês verificaram que esses carros não estão plotados atualmente, são todos os veículos da Câmara, são alguns? De quanto tempo para cá que vocês começaram a perceber isso? Como você perguntou, se a gente faz visitas técnicas, nós fazemos visitas técnicas. Várias vezes a gente tem que levar os ofícios para o gestor e tal. E algumas vezes que a gente foi visitar a Câmara, a gente percebeu, porque a gente já tem a listagem das placas que estão identificados para cada vereador. Nós verificamos, mas esse carro aqui não está na nossa listagem. E a gente começou a verificar alguns veículos que estavam sem as identificações. E aí nós começamos a fazer o levantamento. Então, seguindo a sua pergunta, não são todos que estão sem a plotagem. Alguns veículos já foram devolvidos, mas nós temos os termos de responsabilidade de todos os vereadores quando eles receberam, porque nós solicitamos esse documento. Todos os vereadores, quando receberam os veículos, eles assinaram um termo de compromisso, recebendo os veículos em perfeitas condições, com todos os equipamentos e acessórios, inclusive a pintura de identificação. E que para a devolução, ele tem que entregar da mesma forma. E isso não está ocorrendo, nós verificamos e comunicamos a gestão ao presidente. Bacana. Então eu gostaria de agradecer vocês também. Estou chegando aqui ao final do nosso programa, já estou aqui encerrando o nosso Trocando em Miúdos dessa sexta-feira. E dizer a vocês parabéns aí pelo trabalho. E tomara que a população também abrace o observatório, abrace o CODERV também. A gente está articulando com o Eduardo Lobo também, trazer o pessoal do CODERV aqui para falar um pouco aí sobre projetos que eles desenvolvem, leis que eles fazem sugestão para a Câmara Municipal, como a lei das calçadas que entregou para o Parlamento simplesmente ignorou, não quer aprovar a lei. E desejo sucesso, porque o sucesso dos senhores é o sucesso de Rio Verde. E tomara que a nossa população se conscientize, principalmente na hora do voto, que aqueles que dificultam o seu trabalho dificultam também a vida de toda a sociedade. E me despeço primeiramente de você, Jaqueline. Boa sorte agora no início desse biênio. E tem novidade, pode chamar a gente também, que a gente vai com certeza reportar. Obrigada, Bruno, pelo espaço. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui. Quero mais espaço, tá? Sim, com e a certeza. gente vai se falando. Pode ter certeza, estamos abertos aqui. Frank, também gostaria de agradecer também a sua participação, estamos sempre abertos também. Nós, da mesma forma, agradecemos sempre esses convites, né? Estamos à disposição não só aqui da Prime, mas também de toda a imprensa que deseja ter conhecimento do observatório, né? E que o observatório, nós somos uma ferramenta de auxílio e não de cobrança. Nosso trabalho, inicialmente, era de forma preventiva e não já punitiva. Tá certo. Também, Luciano Paganini também, muito obrigado pela sua participação aqui no Trocando Miúdos. Obrigado, Bruno. Eu só gostaria de rapidamente aqui agradecer muito aos mantenedores do Observatório. Lembrando que o Observatório ele não usa um centavo de recurso público. A plenária, né, os diretores são todos voluntários e nós só temos 2 técnicos trabalhando em tempo integral. E o nosso objetivo é aumentar esse número de técnicos, porque quanto mais gente ajudando o Frank, mais relatórios nós vamos encaminhar. Então eu queria agradecer muito a Comigo, a Ginterp, a Unimed, a Sudoeste Veículos, o Conquista Supermercado, o Parque do Diamante, a PetroRio, o Grupo Cereal, a Cereal Ouro, o Sescom e o Cine Varejista. E a Cirve. E a Cirve. A Cirve que ajuda também. A Cirve é a principal. Muito obrigado, um abraço a todos, muita saúde a todos os ouvintes, né, a vocês aqui da equipe. Bruno, muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço a presença de todos e volto sexta-feira que vem. O nosso convidado é o ex-governador e ex-senador do Estado do Paraná, Roberto Requião. Volto sexta-feira que vem, 19 horas. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.